Muito boa tarde, bem-vindos à edição desta semana da Revista da Semana, edição de 13 de maio. Silveira Cunha e José Faustino, muito boa tarde. Nas notícias que marcam a atualidade, o dia de hoje traz uma das notícias que tem merecido mais destaque em todos os órgãos de comunicação, a morte de João Rendeiro. As autoridades locais sul-africanas estão a investigar a morte do antigo banqueiro, que estava detido desde 11 de dezembro de 2021, após ter fugido de Portugal. Foi encontrado sem vida hoje na cela da prisão de Durban, onde estava detido desde então. Silveira Cunha, é este o fim de todos os processos? Era um fim esperado? Boa tarde. Não, começando já por isso, claro que não é o fim de todos os processos, porque há processos contra o Estado, etc., de modo que, sob esse ponto de vista, juridicamente, digamos assim, é uma parte dessa questão toda, de indenizações, etc., que vai continuar, naturalmente. É independente, digamos assim, da existência ou da morte de João Rendeiro. O problema de João Rendeiro que se põe é que, como se sabe, ele estava condenado já com uma sentença em trânsito em julgado, estava com outros processos. No fundo, ele, pelo que eu ouvi ou li, ele correria o risco de ser condenado a 19 anos de prisão no total, se fosse condenado por todos, mas a verdade é que os tribunais até agora só tinham ilibado de um crime, os outros todos totalizavam já 19 anos, a contar com esses 5, que era uma prisão, portanto, efetiva e que, enfim, já tinha transitado em julgado. E acontece que, como nós nos lembramos, João Rendeiro fugiu, digamos assim. Fugiu, digamos assim, não, fugiu mesmo. Ora bom, claro, é evidente que nunca ninguém, eu sinceramente tenho sempre nestas coisas uma posição, digamos que é ambivalente neste sentido. Acho que a justiça deve ser feita e naturalmente ele deveria ter vindo cumprir esses 5 anos e batalhado aqui cá dentro pela sua inocência, se achava que era inocente. Claro que ao fugir para a África do Sul ele cometeu vários erros. Hospedou-se num hotel de 5 estrelas, depois passou por uma residencial muito luxuosa, isto é, ele era facilmente detectável e não sei o que é que ele pensou, se julgou que na África do Sul não teria grandes hipóteses de fugir ao braço longo da justiça hoje, sobretudo quando há acordos entre Estados no plano judicial. Foi detido pelas autoridades sul-africanas. Eu hoje ouvi o advogado dele na África do Sul, que é aliás um africaner que fala português fluentemente, nem notei sotaque nenhum, e que criticou várias coisas. Criticou as autoridades sul-africanas por, digamos assim, não terem tido cuidado, porque ele apareceu enforcado numa cela onde há 50 reclusos, não é? São celas que têm 50 reclusos ou mais, que é o que se passa também nos países da África, da Ásia, da América Latina, que as condições prisionais são péssimas, digamos assim. Depois, criticou também, o advogado dele criticou aquilo que disse que ser um instinto de vingança da Procuradoria-Geral da República Portuguesa. Por acaso eu não percebo bem, ele não adiantou pormenores, não percebo bem o que é instinto de vingança, porque foi pedida a captura dele. Ele recusou vir para Portugal na primeira audiência, recusou isso logo à partida, portanto fez fincapé nisso e portanto não percebo muito bem o que é que se quis dizer com a tal instinto persecutório da PGR. Mas depois também o advogado dele acabou por dizer uma coisa curiosa, disse, bem, e no fim também conspirou para isto a teimosia de João Rendeiro. Foi assim que ele pôs a questão, o advogado de defesa, que na verdade terá tido sempre uma espécie de, e agora é aqui que eu entro, digamos, na minha conjectura. Eu penso que João Rendeiro é um caso interessante do ponto de vista psicológico, porque ele era filho de um sapateiro, tirou um curso, foi uma espécie de rapaz prodígio, tirou o seu curso de economia, depois fez um doutoramento em Inglaterra, depois conseguiu aquela coisa espantosa de com investimento de 25 mil euros ganhar 15 milhões com ele. Depois arranjou aquele banco, que era um banco, digamos assim, que ele negava que fosse para os ricos, mas na verdade houve momentos em que só que lá podia entrar no banco quem depositasse logo à cabeça 1 milhão de euros. Mas depois a crise económico-financeira expôs tudo, acabou por haver, e provou-se naturalmente, essa é que é a grande questão, que ele tinha retirado para a sua conta grande parte de depósitos dos depositantes, dos tais depositantes, aliás, muito ricos, que naturalmente não se ficaram e foram atrás dele do ponto de vista judicial, e depois também, naturalmente, o Estado, por razões que se prendiam com aspectos de interesse público. Ora bem, acontece que eu julgo que, nestes casos, eu penso sempre assim, eu lamento muito a morte dele, como é evidente, que acho que é uma tragédia, porque eu não acredito que ele se tenha enforcado
Sinceramente, acho que o suicídio dele neste momento não tinha qualquer sentido. Estava pendente a sua passagem para uma outra prisão, que ele estava a requerer isso, de menor segurança. É verdade que ele, neste momento, vamos cá ver, neste momento ele não tinha interesse nenhum em suicidar-se, porque não estava decidido nada. Eu, sinceramente, sem querer, enfim, as autoridades sul-africanas vão investigar, acho que não vão investigar nada, porque não vão chegar a conclusão nenhuma. Ele aparece suicidado, entre aspas, como costuma dizer, numa cela onde há mais 50 reclusos, e, portanto, eu acho que nunca, ele já tinha sido ameaçado, ele queixou-se disso. Portanto, num caso deste, obviamente, é uma pessoa que corria risco de vida, e, portanto, acho que isso é sempre uma tragédia medonha. Agora, terminando, eu diria que o caso dele é um caso típico daquela pessoa que num dado momento, eu vi várias, e hoje as televisões passaram isso, Uhum. eu vi várias vezes quando ele aparecia no tribunal e a forma como ele reagiu, até escrevendo um livro e tudo, há uma coisa que nele acontecia muito, era uma grande sobranceria do ponto de vista, digamos assim, daquilo que ele teria ou não feito. Aquela salva entrevista que ele deu, em que anunciou claramente que se ia embora, é uma entrevista de uma pessoa que à partida não punha na equação uma possível culpa ou até argumentos que desmontassem tudo. Ele dizia no fundo isto, eu fiz porque achei que era o melhor e de certa forma ele achava-se um bocado no direito de o fazer, havia ali algo de despegar da própria realidade. E Sim. portanto eu julgo que, digamos, claro, uma pessoa destas, quando é depois Para- apanhada num país, enfim, como a África do Sul, onde é depois posto numa prisão como outro recluso qualquer, onde não há regalias nenhumas, nem especiais cuidados, nem nada, claro que o mundo torna-se ao contrário, é um mundo para virar de pernas para o ar, do ponto de vista até psicológico. Aliás, isso pode ter conduzido a uma depressão e até pode tê-lo conduzido ao suicídio, mas eu não acredito muito nisso porque acho que não era Passa-me. provável. Muito bem. E por isso só queria dizer que, enfim, lamento agora e claro, vamos ver o que é que se vai descobrir, mas eu sinceramente, até porque os reclusos Sim, lá são reclusos muito perigosos, muitos deles, achando que ele sim. tinha dinheiro, devem ter feito qualquer, digamos, ameaça, no género de tu podes conseguir isto, se não consegues, enfim, tratamos da tua saúde, e ele, evidentemente, não podia fazer isso, e não pôde Uh, fazer, e portanto pagou para concluir, caro. então, Pagou caro. Portanto, para concluir, eu acho que é uma tragédia, que sim. vamos ver o que é que vai apurar, e agora, embora seja cético quanto digamos, ao apuramento de tudo, mas mostra, é um exemplo de uma pessoa que começou a vida em grande, uma vida até promissora do ponto de vista individual, puramente individual, mas que depois acabou por descambar para outras perspectivas e, de algum modo, Uhum. é sempre triste que isso aconteça. José Faustino, a morte de João Rendeiro não era propriamente uma notícia que se esperasse assim, naturalmente. Não, eu estava à espera dela, não me surpreendeu nada. O João Render não tinha outra alternativa, portanto aquilo era evidente que ia acabar assim. Portanto, João Render ia se suicidar, portanto ninguém o matou, ele matou-se ou pediu a alguém para o matar, para o ajudar, porque infelizmente é o que temos. É o que temos, a vida é assim mesmo, portanto João Render era um indivíduo, devia ser um indivíduo com uma mente de facto brilhante, montou um banco, partiu do nada, filho de sapateiro e chegou ao topo. Isso nunca teve acolhimento dos outros pares, que eram aristocratas, portanto isso fazia-o sentir, e ele, como uma mente brilhante que devia ser, vivia sempre fora da realidade e revoltado de nunca ser aceito por essa aristocracia. Todavia, era aceito por ricos e novos ricos e essa gente toda que o bajulavam, como fazem a todos os poderosos, como se verificou esse aristocrata ao Espírito Santo e aos outros, e que no dia a seguir atiram pedras, a José Berardo e outros mais, depois atiram pedras. Portanto, e aqui a Render aconteceu o mesmo. Portanto, deve-se dizer o seguinte, deve-se dizer que o Estado português, eu tenho dúvidas, penso que já tem, não tem nada, não tem prejuízo nenhum, porque há boa maneira no Estado português, primeiro saca o dele e depois deixa aos outros. Portanto, os contenciosos das pessoas que foram prejudicadas com o BPP são clientes do banco, o banco continua a responder por essas falhas, o Estado já recebeu tudo, praticamente tudo, e prepara-se agora para tomar conta da coleção de artes que ele tinha, que eu não percebo bem como, para juntar à do José Berardo e as outras mais que vai acumulando nestes negócios. Não percebo bem como. Portanto, não percebo bem este Estado de Direito. Tenho algumas dúvidas em perceber. E com isto não quer dizer que João Rendeiro fosse inocente, João Rendeiro fosse um herói, fosse aquilo que fosse, e que não tivesse que pagar
a pena que fosse condenado. Já Faustino, posso fazer uma pergunta só? Pronto, Não acredita que ele possa ter sido assassinado? não. Não, porque ele, sei lá, professor Severo, Pronto. aquele homem teve tudo, conseguiu, arranjou dinheiro para ele só vai, rouba, penso eu, rouba dinheiro, ficou provado, rouba dinheiro ao banco, que o banco foi ele que o constituiu, está bem, mas a conta era dos outros. Tira dinheiro do banco para a conta dele, não é? Porque eu já explico também porque é que ele não acredita, porque não há motivo nenhum para o assassinar. Porquê? Para quê? O dinheiro, já lhe tiraram o dinheiro todo. Naquelas cadeias tudo pode acontecer. Professor Silvério Cunha, só por um negócio de droga, uma embirração, uma coisa qualquer. O João Render matou-se porque não tinha outra solução. Porque João Render deixou de ter tudo, ele não tinha dinheiro para pagar a advogado. Porque a justiça em Portugal é para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem perspectivas de ser defendido e ter justiça. Quem não tem dinheiro tem um bom ou razoável, terá um advogado oficioso, mas não é a mesma coisa. Não é um gabinete de advogados a trabalhar para a defesa. João Rendeiro deixou de ter esse dinheiro. Foi tudo, todo o dinheiro que ele tinha, legal, pouco legal, as casas, aquilo, foi tudo arrastado. E não lhe deixou hipótese nenhuma de defesa. Portanto, ele pensou mal, e estou de acordo com o que o professor disse, ele cometeu um erro de cálculo, foi mal informado. Ele pensou ir para a África do Sul e que não sabia ali incomodado, que a África do Sul não incomodava. Ele, o dinheiro que tinha investido, fazia os investimentos e o dinheiro estava seguro e tudo isso. Ele esqueceu-se de uma coisa, é que de facto não é aristocrata, não era pessoa grata nem para um governo nem para o outro, e portanto estavam-se nas tintas para ele, era uma pessoa perfeitamente descartável, não é verdade? E nessas circunstâncias, João Render viu-se desprotegido de tudo e de todo, sem dinheiro. Só restava, o que restava de vida, a esperança de vida dele era preso até ao fim da vida, com a idade dele. Portanto, o que é que ele fez? A única hipótese foi matar-se. Eu previa isso, aliás, disse a algumas pessoas, não sei se disse aqui na rádio, eu não tenho outras, há muitas saídas dessas. Portanto, é o que eu lhe digo, e por isso é que eu acredito que ele se suicidou, porque ele não tinha outra saída. E ninguém tinha interesse em o matar, a menos que fosse algum psicopata que lá estivesse preso com ele, só por requintes de malvadez. Podem então, para quê? Para quê? Para quê? Dinheiro não tinha, não fazia nada. Ora, eu espero bem que tratem a viúva com dignidade e que não roubem, o Estado não sabe também é ladrão. Porque tem que explicar como é que as coisas. Porque o José Bernardo é uma pessoa que a gente tem um dia que falar, que ele não é bom. Isso não é. Mas foi enganado, foi, e que vai ser roubado, leva a crer que sim. Como é que o Estado toma conta das obras e fazendo tábua rasa daquilo que acorda e daquilo que escreve? Isto não é assim. Eu tenho memória, lembro-me das coisas. E, portanto, isto tem que ser tudo bem explicado. Da morte de... E agora, o que resta aqui é uma viúva, eles nem filhos têm, sem ninguém, porque todos aqueles que andaram a babujo e a bajular aquela gente, agora fogem todos que nem ratos, porque são ratos, são de ratos que se trata. Infelizmente, estamos a criar uma criação, uma grande quantidade de ratos que só servem para aproveitar quando as pessoas estão em cima, económica e politicamente. Quando estão na moda de baixo, toda a gente lhes atira pedras. Não estou com isto a dizer que João Render, não conheço de lado nenhum, que tivesse alguma conduta boa, e que fosse bom cidadão, mas estou a dizer isso. Que fugiu à justiça. Tudo isso é verdade, tudo isso sabemos isso tudo. Mas todo o ser humano deve ser tratado com respeito e dignidade. E que Deus lhe tenha ao menos descanso. Da morte de João Render... Nada mais tenho a dizer. E só espero que tratem a senhora, José que eu também não conheço, com dignidade. Como se deve fazer num país de direito e não num país de bandalhos. É assim que deve ser. Da morte de João Render, passamos para o caso da NATO. E aqui Matias, desculpa lá. E para as nossas televisões, eu hoje de manhã fiquei todo satisfeito, embora triste por uma morte de um cidadão, embora... Pensava que a guerra tinha acabado. É que aquelas almas gastaram horas e horas a manhã toda a falar da morte de João Rendeiro. Bem, e mais para aqui, disseram 150 vezes que a mulher estava em prisão domiciliária com uma pulseira eletrónica. Só faltou foi dizer qual era o volume da carga das pilhas da pulseira ou das baterias. Tenham juízo. Irrita, que estas coisas me irritam. Da morte de João Rendeiro, vamos para o conflito no leste da Europa.
Ora, consequência disso, o Presidente da República e a Primeira-Ministra da Finlândia defenderam esta semana a adesão à NATO sem demora do país. Os responsáveis esperam que rapidamente essa decisão seja formalizada pelos diversos órgãos de poder da Finlândia junto da NATO. O Kremlin diz que esta adesão é definitivamente uma ameaça à Rússia, fala-se da ameaça nuclear também, e da possibilidade de, dentro da NATO, também existirem resistências à entrada da Finlândia. Espera-se também que a Suécia possa dizer se quer ou não aderir a esta união militar e de defesa. Silvério Cunha, já se falava há bastante tempo da possibilidade de entrada da Finlândia, mas a Finlândia também era um dos exemplos de neutralidade na Europa. Bom, devemos começar por dizer uma coisa, que é esta, é que antes de todo este drama, na opinião pública finlandesa, apenas 20% aprovariam a entrada na NATO e agora são 80%. Acontece que eu assisti a uma entrevista do presidente finlandês, que foi muito interessante, um canal que transmitiu isso, porque ele disse claramente uma coisa, disse assim, bom, vamos cá ver, quando um país é ameaçado desta forma, é evidente que nunca poderá ceder, em nenhum caso, porque se ceder, obviamente, acontece aquilo que acontece com todas as pessoas que cedem às chantagens, elas nunca mais acabam, não é? Portanto, a seguir a isto segue-se outra e por aí fora. E Putin é uma pessoa que, evidentemente, não compreende esse tipo de questões. E, evidentemente, que a partir daí, disse o presidente finlandês, com ironia, mas ao mesmo tempo muito afirmativo, disse que a partir daí, e graças a Putin, a Finlândia, de facto, estava unida em torno da ida para a NATO, como é evidente. Porquê? Porque o Estatuto da Finlândia, como se sabe, foi um estatuto muito complexo. A Finlândia foi um país que já na Primeira Guerra Mundial teve problemas, é um país que, aliás, chegou a pertencer, é um daqueles países também que ganhou a sua independência muito tarde. Nos países nórdicos há muitas coisas dessas, ao contrário que se julga, só a Suécia que tem, digamos assim, e a Dinamarca, em parte, é que tiveram sempre monarquias e existências sólidas, já, digamos, anteriores ao Congresso de Viena de 1815. Acontece que a Noruega, por exemplo, só se tornou independente em 1905, e a Finlândia também só a partir da Primeira Guerra Mundial é que esteve independente, pouco tempo, porque esteve também sempre submetida aos russos. Acontece que, a partir do momento em que conquistou a sua independência, entrou, digamos assim, e como foi invadida 2 vezes e foi destruída 2 vezes, uma numa guerra contra os soviéticos, outra numa guerra contra os nazis, acontece que a Finlândia de facto ficou numa situação terrivelmente destruída e é claro que isso, vamos cá ver, se nos entendemos, isso provocou um trauma enorme em toda a população e aquele estatuto de finlandização, como se dizia, o estatuto de finlandização era um estatuto que no fundo punha a Finlândia entre parênteses em tudo. É claro que isso até favoreceu a Finlândia em muitos aspectos, no que diz respeito ao seu desenvolvimento económico e social, e inclusivamente no que diz respeito, e isto é curioso e interessante, à sua respeitabilidade internacional. A Finlândia, com muita frequência, sempre que havia um problema qualquer, eram os diplomatas finlandeses que eram chamados a vir ver os problemas, porque eles eram bastante imparciais nas coisas e tal. Bem, acontece que, agora, Putin, a maneira como Putin raciocina e pensa estas coisas, pertencem naturalmente, isto não são ações irracionais, são muito racionais. Aliás, Putin teve cuidado de dizer que não ia só bem com a guerra nuclear, disse que haveria retaliações técnico-militares, que é uma coisa que ninguém sabe o que é. E acontece que, disse isto, portanto, teve até curiosamente um recuo, digamos assim, na linguagem. Mas acontece que, seja como for, o problema que se coloca é este, é que Putin pertence, não escapa, digamos assim, uma espécie de destino histórico. Ele, no fundo, é uma pessoa regressiva, ele voltou, digamos assim, ao século XIX, de algum modo, mesmo na questão da guerra. E, portanto, Putin, ao fazer ameaças destas, evidentemente que a primeira coisa que causa é a repulsa e, é evidentemente, a ideia de que temos que nos defender contra uma pessoa destas, porque uma pessoa destas que antecipa até retaliações monumentais, se por acaso um povo pensar em qualquer coisa, isto é uma coisa absurda, porque vai contra o princípio da autodeterminação dos povos, vai contra, por exemplo, isto até é uma coisa engraçada, porque curiosamente houve muitos teóricos, inclusivamente, eu estou-me a lembrar que até o próprio Lenin, curiosamente, tinha escritos, antes de ser dirigente soviético, tinha escritos sobre o direito à autodeterminação dos povos, que é uma coisa que é uma coisa um bocado curiosa, porque depois o regime soviético não cumpriu nada daquilo que ele escreveu. Mas a verdade é que Putin, de facto, põe a questão num pedestal
que torna inevitável a entrada da Finlândia na NATO. É que eu penso que é mesmo inevitável, porque não pode deixar de ser. Por duas razões fundamentais. Primeiro, porque foi Putin que acabou por colocar a Finlândia, digamos assim, neste jogo de xadrez gigantesco que está a ameaçar já os bispos e as torres. Deve dizer-se também que Putin fez uma outra coisa um bocado estranha também, que é esta. Ele é um autor racional, mas dentro da sua racionalidade, ou seja, ele tem pressupostos racionais dentro dos seus pressupostos globais que até podem ser profundamente irracionais. E a partir daí, quando a pessoa assume um pressuposto irracional, tudo o que fizer a seguir pode ser racional, aceitando esses pressupostos. E ele, de facto, faz isso na calma. E portanto, ele tornou inevitável que países como a Suécia e a Finlândia entrem para a NATO. Na Suécia, a opinião pública não está tão inclinada em termos como a Finlândia. A Suécia, no entanto, os partidos não se entenderam ainda muito bem quanto a isso, mas eu estou convencido que é uma questão de tempo, mais dia menos dia, e portanto, e também tem que entrar. Deve dizer-se também, já agora, permitam dizer, que os finlandeses, ao contrário que se julga, são um povo que tem um bom exército, que aliás viu-se isso na Segunda Guerra Mundial, porque eles de facto, curiosamente, criaram muitas dificuldades, quer aos nazis, quer aos soviéticos, e a Suécia também tem, além de um bom exército, tem sobretudo armamento muito sofisticado, até porque é um país que sempre cuidou da produção de armamento próprio. Deve dizer-se até que o primeiro país a fornecer mísseis aos ucranianos, que foram até muito eficazes, foram os mísseis suecos. Ora bom, acontece que, portanto, isto está assim. A entrada é inevitável, portanto, para concluir, é inevitável, graças a Putin, se me permitem a expressão, e sem ser na brincadeira. Graças Bem, a na Putin, brincadeira há quem diga que Putin ganhou já o prémio de especial recruta da NATO neste sem ano. dúvida. E acontece É o que que ele dizem. faz uma coisa que também houve um erro, que eu já agora quero adiantar desde já, embora possamos falar nele noutro ponto, que é o seguinte, é que Putin não calculou, houve uma coisa que eu acho que não coube na cabeça dele, talvez por razões que um dia serão apuradas, é que ele fez uma coisa que é muito complicada agora para países como a Finlândia e a própria Suécia. É que ele é que tratou de elevar a fasquia e pôr as marcas vermelhas. Isto é muito curioso, porque no caso dele nem devia ser assim, ele devia deixar que os outros fizessem. Ora, ele ao fazê-lo, pôs num ponto tal que agora há uma coisa que o Ocidente não pode permitir, isto agora é uma questão, até, digamos assim, de puro bom senso Sim. político, é que não pode aceitar-se que o adversário, à partida, diga o que é marca vermelha e o que é que não é, e a partir do qual é que eu me aborreço muito ou me aborreço pouco. Isso não é assim. Acontece que as marcas vermelhas são estabelecidas racionalmente entre as duas partes, como aconteceu na Guerra Fria. Ora, Putin ultrapassou essa fronteira por completo. E, portanto, a partir de agora, as propostas dele são sempre propostas que não se podem aceitar como princípio. Como não se podem aceitar como princípio, isto vai levar, obviamente, a um reforço da NATO. Portanto, eu acho que é assim e vai ser assim. E, portanto, acho que é inevitável. José Faustino, inevitável esta entrada da Finlândia e quem sabe da Suécia, caso também peça ou não. Há uma coisa que é inevitável. Passou a haver duas verdades irrefutáveis, portanto, são verdades absolutas, que não vale a pena nós termos qualquer dúvida sobre elas. A primeira é que ninguém ameaça a Rússia, ninguém quer invadir a Rússia, nunca ninguém quis invadir a Rússia militarmente, ou ocupar a Rússia, ou qualquer outra coisa. Isso não existe. Isso é uma das verdades. Ninguém está interessado em ameaçar, em invadir a Rússia. Segunda verdade, a Rússia ameaça e está interessada em prejudicar toda a gente e invadir quem puder. É outro facto. São factos. E ao contrário do que se queira explicar da paz e da guerra e dessas conversas para aí andam, às vezes, isto são, de facto, verdades que hoje não constituem qualquer dúvida. E perante esta situação, vamos partir do princípio que não há nenhum país que seja perigoso para a Rússia. O único país perigoso para a Rússia é ele próprio, é perigoso para ela própria. Como é perigosa para todos os outros países, todos aqueles que se puderem proteger, onde se puderem proteger, se devem proteger. Neste caso é a NATO. Claro que a Suécia e a Finlândia já teve o cuidado de fazer um pacto muito importante com a Inglaterra, com o Reino Unido, que em caso de guerra são aliados. E é isso que se vai seguir porque
A Turquia, que tem sempre umas posições complicadas, arranjou para aqui uma desculpa. Por causa dos curdos, porque a Finlândia alberga os curdos e tudo isso, e diz que se sente pouco tranquila em relação à Grécia, mas é claro, é tão velho na NATO como a Grécia, mas lá se tem andado. Embora não gostem uns dos outros, como bem sabemos. Mas a Turquia diz que se vai opor à entrada da Finlândia e da Suécia. E como sabemos, na NATO tem que ser aprovado por unanimidade. Toda a gente tem que E aceitar. A Hungria também. Não, a Hungria já disse que sim. A Hungria, a Hungria já disse que aceitava na NATO e na coisa, e na União Europeia. Na União Europeia e na NATO. Já disseram isso. Por nós não. Foi o que eu li, mas já pode ter mudado. Aquilo a gente tem opiniões que variam muito conforme os dias. Mas em princípio o Orban não é manhoso, portanto ele sabe como é que faz estas coisas, tal e qual como o da Turquia também é. Mas de facto esta verdade, esta realidade que a Rússia é uma ameaça para toda a gente, quanto mais perto se está da Rússia, mais depressa que as pessoas querem proteger. Portanto, é inevitável, falaremos a seguir sobre outra situação, que as pessoas, ou através de pactos com vários países da Europa, com vários aliados, ou através da NATO, ou seja, daquilo que for, têm que se defender, como é evidente. A razão tinha a Ucrânia em querer entrar para a NATO, porque se a Ucrânia tem entrado para a NATO, nada disto acontecia. Portanto, a Rússia não invadia a NATO, a Rússia não invadia a Ucrânia, porque sabia que ao declarar guerra, ou entrar em guerra com a Ucrânia, entrava em guerra com os outros todos. E, portanto, o que vai acontecer, independentemente da Finlândia e da Suécia entrarem para a NATO, estou convencido que elas irão. Eu ouvi dizer que as duas primeiras-ministras que iam pedir a adesão em conjunto na próxima segunda-feira, não sei se assim é, se não, mas ouvi isso. O que é certo é que tanto a Suécia como a Finlândia irão fazer aquilo que fizeram com o Reino Unido, fazer pactos com outros aliados para estarem defendidos. Porque ser vizinho da Rússia, ou estar próximo da Rússia, é uma constante inquietação, é um perigo. Aquele país tornou-se um perigo, é uma ameaça para todo mundo. Até para os chineses. Eles é que ainda não perceberam bem. É uma das avaliações que é feita precisamente na Suécia da estrutural ameaça russa, Claro. que fica evidente a partir de agora. E aguardaremos até à próxima segunda-feira para saber o que é que da Suécia virá. Para já, nesta semana, precisamente na segunda-feira passada, dia 9 de maio, o dia da celebração da derrota nazi ou da vitória sobre os nazis celebrada na Rússia, era muito aguardado o discurso de Putin, mas esse não trouxe novidades sobre o desenvolvimento do conflito na Ucrânia. O que foi dito e não foi dito deste discurso, Silvério Cunha, sendo que do outro lado, nesse dia que é celebrado o Dia da Europa, von der Leyen disse que a União da Europa é uma imagem mais poderosa do que qualquer parada militar em Moscovo, numa alusão direta ao que acontecia em Moscovo. Bom, eu começo por dizer que o que disse Ursula von der Leyen é verdade, porque neste momento as paradas militares em Moscovo são tão previsíveis e têm sempre, aliás, tiveram até menos homens do que é habitual, que na verdade, digamos assim, são paradas que é para consumo, digamos assim, interno das massas, não é? Portanto, eu julgo que essas paradas são assim e o facto dos europeus estarem mais unidos do que nunca mostra, evidentemente, que há, digamos assim, é mais impactante quaisquer paradas militares em Moscovo. Agora, eu acho que por acaso que o caso do discurso do Putin é um caso muito curioso, por duas razões. Primeiro, nós antes do dia 9, havia, até cá no nosso país, via-se nas televisões em que havia pessoas, e via-se nas redes sociais, havia pessoas que diziam que no dia 9 iam sair grandes novidades, no dia 9, fosse em que sentido fosse, que ia acontecer isto, ia acontecer aquilo, ia acontecer aquilo outro, que ele até podia declarar a guerra, coisas do género. Bom, eu penso que curiosamente o discurso dele ficou muito aquém daquilo que seria até expectável dentro de uma lógica até mesmo do próprio Putin. Portanto, eu penso que foi um tiro de pólvora seca, literalmente, o discurso de Putin. Foi um discurso interno de propaganda. Ele tem, portanto, convencer a opinião pública russa, que já toda censurada, bem entendido, mas que tem que convencê-los de que aquilo é uma coisa que vale a pena. Falou muito até em questões
que ele, no fundo, aludem às baixas, quando ele diz que, enfim, é preciso lutar pela pátria e por aí fora, que é para justificar fracassos, não é? Depois, Putin disse, no fundo, coisas que também não são verdades históricas. O Putin, aliás, pertence àquela categoria dos revisionistas históricos, não é? Que é, conta uma história, uma narrativa, parte de certos pressupostos também, e depois disso passa a ser tudo uma espécie de lógica aparente, que, no entanto, tem evidentemente seguidores. Deve dizer-se que os russos, como são muito nacionalistas, sempre foram, acontece que os russos, viu-se isso, aliás, nas perguntas que fizeram depois, as televisões europeias fizeram perguntas a passantes russos, no fim da cerimónia, e muitos passantes russos diziam que jovens, velhos, todos, diziam sim, sim, porque ele é que nos está a proteger para aqui, para lá e para aí fora. Aquele discurso dele é um discurso, portanto, cheio de revisionismo histórico. É um discurso que, evidentemente, falou de algumas coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, mas que aconteceram de um lado e do outro, e, portanto, acontece que ele, ao dizer as meias verdades, como se costuma dizer, as meias verdades são mentiras completas, e, portanto, acaba por não ser consistente, e depois sucede que ele quis mais justificar-se, penso que o discurso dele foi mais um discurso de justificação interna do que, sinceramente, para o mundo. Acho que é um discurso muito fechado. Por fim, queria chamar a atenção para um aspecto que também tem a ver com a questão, digamos assim, da forma como ele justifica tudo isto. Ligado eu disse há bocado que Putin, nesse aspecto Merkel tem razão. Merkel disse que Putin, quando começou a partir de 2007 a ameaçar tudo e todos, a dizer o que ia fazer, no fundo, 15 anos depois, ela disse que Putin era um homem com mentalidade do século XIX a viver no século XXI. Nesse aspecto eu acho que ele tem razão. De facto, com o tempo mostra-se que Putin tem uma mentalidade que realmente encarna muito bem naqueles ideais. Se nós formos para a história das ideias políticas do século XIX, verificamos que há imensos dadistas, imensas correntes que justificam aquele tipo de posições. E ainda há dias li um artigo bastante bom, que tratava inclusivamente de mostrar quem é que são os conselheiros de Putin que são por trás dele, e muitos deles são autênticos metafísicos, salvacionistas, como aliás o patriarca de Moscovo, que diz que é uma guerra santa, o Alexander Dugin, que diz que é uma guerra da civilização, e Putin está cheio desse tipo de palavreado, que é um palavreado típico do século XIX, que tem na sua base o chamado romantismo político, que fala de uma autêntica metafísica, do sangue dos povos e da história, ele tem essa linguagem, a história milenar da Rússia, tudo isso, portanto é uma linguagem do século XIX. Agora, acontece que, vamos ver, é o seguinte, se isso vai convencer, e até quando? Os russos. Embora eu receie, com toda a franqueza, que as sanções não estejam a dar os resultados pretendidos tal como estava previsto. Estão a ficar aquém ainda estão aquém. E, portanto, não pensemos, e eu acho que Putin tem uma ideia que é esta. Nós, russos, e por isso é que o discurso dele é muito assim, interno, nós, russos, podemos sofrer, podemos morrer, porque para ele a questão da morte não se põe. Para ele como aliás Stalin dizia, não é? A morte como uma tragédia, 1 milhão é estatística. Portanto, para ele a questão não se põe a esse nível. Enquanto que os ocidentais, que são uns decadentes, ele já o disse várias vezes, escreveu, que são os decadentes, aliás como Dugin, por exemplo, defende isso, não vão aguentar. Porquê? Porque estão habituados à boa vida, ao bem-estar, e não têm os nossos valores, são valores de força, de sacrifício, de morte, inclusivamente, e como não vão aguentar, nós acabaremos por derrotá-los, pelo cansaço. E as opiniões públicas acabarão por dar às Vila Diogo, como se costuma dizer, porque vão-se cansar dos seus próprios dirigentes, porque não querem sacrifícios por causa de uns tais ucranianos que estão para ali, não é? Terminando, há uma coisa que eu chamo a atenção, que é, portanto, o discurso é um flop, para mim, é um discurso interno para russo ouvir, é um discurso que, e externamente, portanto, como foi um discurso um tiro de pólvora seca, na verdade, em termos externos, é um discurso de algum modo, digamos, vencido, quer dizer, é um discurso não conseguido. Putin não veio adiantar nada de novo, antes pelo contrário, veio dizer no fundo o mesmo, mas de uma forma muito mais branda, mostrando que, mas não querendo ser brando, ou seja, ele está a mostrar que há impasses ali na política dele, que ele não está a conseguir resolver. E por isso, acho que sob esse ponto de vista, o discurso do dia 9 não é o status quo, é uma derrota de Putin. O discurso dele é uma derrota indiscutível. É uma derrota de Putin, embora uma derrota imperceptível. Porquê? Porque a realidade da guerra continua ali ao lado
e continua a acontecer. Agora, José Faustino, partilhas também desta análise de que é um discurso de uma derrota, por ser um discurso tão virado para dentro e justificativo para o seu próprio povo daquilo que está a ser feito? Sim, há ali sintomas de derrota, portanto, e de contratempos para Putin. Agora, vamos lá. A expectativa que se criou à volta do dia 9, fomos nós no Ocidente que a criámos. Foi a comunicação social que a criou. O Putin não disse a ninguém que ia fazer isto ou que ia fazer aquilo. Portanto, foi tudo ficção. E há uma coisa que é certa. Eu estou de acordo com aquilo que o professor diz, concordo, que no discurso, e não só, há ali sintomas, todo o sintoma de derrota. No entanto, Putin, nós ocidentais demos-lhe vitórias. Quando ele tem uma posição e dá sinais de derrota, nós tornámos-lo vitorioso. Por exemplo, agora aqui digo o nome, a TVI passou o domingo, todo o dia, o domingo passado, a dizer que celebrava a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi, e os outros países que se aliaram à Rússia para derrotar a Alemanha nazi. Insistiram nisto o dia todo. É que isto é um erro, é dar a ideia que nem o Putin é que diz, nem pode ser, porque quando começou a Segunda Guerra Mundial de Hitler contra os outros, Stalin e a Rússia e a União Soviética eram aliados da Alemanha nazi. Há que dizer isto, há que perceber isto. Pois a TVI, repito, passou o dia todo a dizer, vou repetir outra vez, a Alemanha, a Rússia, o dia que venceu a Alemanha nazi, também com os outros países que se lhe juntaram para derrotar a Alemanha. Isto não é nada. Isto é uma vitória de Putin no Ocidente. É uma autoderrota nossa. Somos nós próprios, por ignorância ou estupidez. É uma mentira. É uma mentira que deturpamos a história. A TVI no domingo disse isto o dia todo. Vão ver as gravações. Já foste, permite-me um acrescento. É que passa-se uma coisa curiosa. É bom lembrar, quem declarou guerra à Alemanha primeiro foram os ingleses e os franceses. Depois, mais tarde, a partir de 41, foram os americanos. Mas é preciso lembrar que nessa altura a Rússia, e a União Soviética e a Alemanha tinham um pacto secreto, um pacto objetivo de não agressão, e depois com cláusulas secretas. Não era muito secreto. Era um tratado com cláusulas secretas, que aliás hoje estão proibidas pelo direito internacional precisamente por causa disso, porque era muito vulgar. Até a Segunda Guerra Mundial havia tratados que eram públicos, mas tinham anexos secretos. E um deles era a divisão da Polónia, como se sabe. E acontece que há uma coisa que se deve dizer em termos objetivos. Durante 6 meses, pelo menos, o Mein Kampf de Hitler vendia-se livremente nas livrarias de Moscou. E acontece que, portanto, houve ali um momento em que von Ribbentrop e Molotov, os ministros dos estrangeiros de cada uma das potências, estiveram muito bem, aparentemente. E, portanto, deve dizer-se que só depois, é claro que a gente sabe que a União Soviética teve 1/3 dos mortos todos da guerra, mas isso por acaso não tira nem põe à verdade histórica. A verdade histórica é esta. A União Soviética, de facto, entrou quando foi agredida, depois quando o pacto se desfez. Não, desculpe lá, a Rússia não entrou. A Rússia foi invadida para a Alemanha, defendeu-se. Sim, e nessa altura entrou em guerra. Entrou em guerra para se defender, não entrou em lado nenhum. E então, quando a União Soviética... Professor, é bom sublinharmos isso. A Rússia não saiu da Rússia. Sim. Agora, a Rússia defendeu-se na Rússia. Acontece quando... O Hitler traiu a União Soviética, fez tábua rasa do acordo que tinha com eles, e Hitler invadiu a Rússia. Assim é que é a história. E, portanto, acontece e a Rússia entra na guerra para se defender da invasão alemã. Eu queria comentar este ponto só dizendo o seguinte: sem dúvida que os jornalistas portugueses que andam a dizer estas que disseram naquele dia são ignorantes em termos de história. Não sabem nada sobre a Guerra Mundial. Para concluir este ponto, José Faustino, alguma... Não, breve, apenas esta questão, mas muito breve. Há mais sinais, brevemente, há mais sinais muito rápido. de derrota. Por exemplo, previa-se, eu já percebi, Putin... Vamos lá ver, somos nós no Ocidente é que deturpamos a conversa do nuclear. Por exemplo, a Finlândia e a Suécia, o que ele disse foi que se eles entram para a NATO, que eles, Rússia, sentiam no direito de, junto da fronteira, ter armas estratégicas ou táticas nucleares, ter essas armas. Claro que sim, da fronteira eles fazem o que querem, isso não tem nada do outro mundo. Aliás, aquilo move-se, tem rodas, como já toda a gente viu.
alguns deles. Mas o que acontece é que há um bocado essa deturpação. Eu já percebi, eu não cometo o erro de pensarmos que o Hitler era atrasado mental, que o Putin vai para o mesmo caminho. Não, essa gente, ditadores, gente, grandes tiranos que a humanidade tem tido, são pessoas muito inteligentes. O Putin não é parvo nenhum. E o Putin já percebeu, e também percebe que está a perder na Ucrânia, que aquilo não está a correr como ele quer. De facto, teve a habilidade de fazer o discurso para dentro como devia ser. Suponho ele que ele quis fazer uma réplica de um desfile parecido com os primeiros desfiles que houve a seguir à guerra. Penso eu que foi isso que ele quis fazer. Não quis mostrar nem se exibir com coisas que aos olhos do Ocidente, quem sabe, se tornam ridículas, como a do avião para a guerra nuclear, porque Putin já percebeu que se torna ridículo quando fala na questão da guerra nuclear, porque ele não ganha guerra nuclear nenhuma. Ele não tem hipótese nenhuma de ganhar aos Estados Unidos. Ele sai destruído como os Estados Unidos saem, mas não ganha. Aquilo que ele diz do pós-nuclear e tudo aquilo é treta. E o avião é treta. E ele próprio já percebeu e não quer cair no ridículo de andar nisso. Portanto, até aí houve mais essa derrota. Portanto, ele fez uma festa, um desfile muito contido, muito reduzido. Suponho eu que, porque sabe que tudo o que fosse a mais, que se calhar até capitalizava nestes idiotas do Ocidente, mas que se tornava ridículo para determinados meios, para os serviços de inteligência americanos, ingleses, israelitas, etc, etc. Porque aquilo é de facto um bluff. E ele já não cai tanto nessa asneira, já moderou a linguagem, não sei se repararam nisso. E o dia 9 foi, para mim, foi um sinal disso. Passamos para o conflito no terreno, na Ucrânia, e de forma muito breve, parece não ter grandes desenvolvimentos. Há mudanças a norte, na zona de Kharkiv, com a Ucrânia a recuperar territórios. Depois, na zona do Donbass, a Rússia a reforçar algumas posições e também consolidar outras. Parece ter centrado, será que se centrou aqui num conflito que já se falou várias vezes, em que se conquista um território e se perde outro, e sucessivamente se está nisto, sem sair do mesmo sítio? Silvério Cunha. Pois, pode acontecer, porque até inclusivamente há ali um problema para os russos, que é, se eles ocuparem ali o sul, evidentemente que, segundo já li e ouvi, aquela zona é uma zona que não tem muito sentido, digamos, ocupá-la sem que haja uma negociação, porque são zonas que não têm, digamos assim, aquela zona do Donbass mesmo, não tem depois grandes problemas, não há grandes, digamos, não há dificuldades naturais para que impeçam ou reagir a isso contra ou, digamos, instalarem-se lá facilmente. Portanto, seria um estado de guerra permanente com exércitos à vista, o que é muito difícil de manter com o tempo. Portanto, eu julgo que o que faz Putin é que tirou-se para 80 para ter 35 ou 40, digamos assim, que é o objetivo dele. Claro que continua a ser o objetivo dele Odessa, ele quer tentar ali o sul todo. Na Transnistria também, por acaso há dias, houve uma porta-voz do exército ucraniano que disse uma coisa que é interessante: já lá estão 1.200 soldados há milénios, que estão completamente desmoralizados, completamente com armas antigas e tudo. É uma coisa que, enfim, os ucranianos nem sequer acham que seja uma ameaça, para ser franco, acham que eles vão render logo. E, portanto, as tentativas de Putin para fazer aquela grande estratégia, de ficar com o sul todo e por aí fora, eu não creio que seja uma coisa assim tão fácil, tão óbvia, e vê-se claramente que a estratégia russa continua a ser aquela de, digamos, ir escacarando as coisas sucessivamente, escacarando, para quê? Para, no fundo, ir pondo, digamos, o adversário sempre em condições as piores possíveis, dentro daquilo que eles podem fazer, e ponto final. Agora, eu quero chamar a atenção para duas coisas que aconteceram por acaso ontem, que vi na televisão, que me impressionaram um bocadinho, porque acho que o governo ucraniano cometeu um deslize. Viram aquelas fotografias daquele primeiro soldado que vai ser julgado por crimes de guerra, o Vladimir, que tem 21 anos, que estava com um ar tinha um ar de miúdo, assustado, e para ser franco, acho que aquilo, para já, é preciso dizer, se a lei internacional não permite que se mostrem fotografias de soldados. O governo ucraniano, portanto, infringiu o direito internacional, as leis da guerra. Segundo, acontece que, obviamente, haver julgamentos ali, não é o julgamento daquele soldado, mesmo que ele tivesse a obrigação de desobedecer, a obrigação moral de desobedecer. O que estava ali em causa é inquirir mais, é saber quem é que comanda, em que divisão é que ele estava, etc. Portanto, aquele julgamento de uma pessoa, de um soldado de 21 anos, é uma coisa que é um bocado ridícula, além de ter já irregularidades do ponto de vista da Mas foi só internacional. um.
Tem 1000 para ser julgados. Sim, mas eles mostraram a cara dele e tudo, filmaram, Só etc. um, Sim, mas é um e filmaram, um, quer não é dizer, coletivo. mas José, foi um deslize, a meu ver foi um deslize do governo ucraniano. Bom, mas seja como for, Se calhar o foi que eu, preciso ter filmado. o que eu acho que está a acontecer é que, evidentemente, a situação entra não é bem num impasse, é numa situação que até certo ponto é insustentável, porque o impasse pode ser sustentável, mas acontece que aquilo é um bocado insustentável a prazo por uma razão, porque no fundo, o que é que Putin pode conseguir? É aquilo que na prática poderia já ter, que era Donetsk e Lugansk, ter aquela população russófona do lado dele, alguma população russófona do lado dele, ter ali aqueles territórios ali mínimos, que já nem sequer correspondem ao sul da Ucrânia. Acho que é aquilo que ele, a Crimeia, quando muito, porque de facto reconheceu-se tacitamente as potências ocidentais em 2014, reconheceram que a Crimeia de facto era um bocado russa. No fundo, o que é que estamos a ver? Estamos a ver que há uma guerra para nada neste sentido, é que no fundo os acordos de Minsk, que não foram cumpridos, nem de um lado nem do outro, deve dizer-se, porque não convinham nada e não convinham ninguém, e as potências ocidentais não os fizeram cumprir, é também uma culpa do Ocidente. Acontece que os acordos de Minsk continuam, de certa forma, de pé, por uma razão, porque eles estão de pé, porque ninguém os denunciou, mas ninguém os cumpriu, portanto estão de pé. Mas isso é uma derrota para a Rússia, em qualquer caso. Porquê? Porque acontece que os russos, de facto, estão agora a fazer uma especialidade dele, uma especialidade que está a suceder e para a qual e cabo já com isto. Há dias, por acaso, num canal de televisão estrangeiro, vi uma coisa que nem sempre se vê, que é um conjunto de militares, enfim, profissionais e que tiveram grandes responsabilidades, almirantes e generais e tal, que falaram muito de coisas de fundo. Por exemplo, qual é a natureza do exército russo, qual tem sido o seu comportamento ao longo das décadas, qual é a doutrina militar que está por trás disso, são coisas muito importantes que escapam muito a nós em geral, porque não conhecemos essas coisas. E havia um almirante até que disse uma coisa interessante, disse assim, bem, o exército russo é conhecido por ser um exército que ao longo da história, sempre que se meteu em combates, tem uma certa ferocidade na forma como combate. Isto tem muito a ver com a cultura política e histórica de um povo também. E essa ferocidade é uma ferocidade que inevitavelmente conduz, depois de 1945, aos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. É quase inevitável. E Putin também não viu isso. Aparentemente é curioso, não quis sequer fazer maquilhagem a esse nível, nem cosmética. E como não viu isso, nem quis fazer cosmética, tem um problema pela frente. É que agora, evidentemente, o impasse é insustentável e então o que é que vai acontecer? Ou ele realmente recua e dá, digamos, e tenta negociar alguma coisa, ou então vamos entrar numa guerra de desgaste longo, onde se vai escaqueirando tudo, mas onde não se consegue nada. E onde também os russos vão tendo baixas muito assinaláveis. Neste momento, aliás, se for verdade o que se diz, houve uma coisa que eu achei curioso, é que, e termino, a televisão russa já foi obrigada, porque para mim para a televisão russa fazer aquilo é porque já foi obrigada a transmitir alguns funerais de soldados russos. E vê-se ali as mães a chorar, e vê-se ali as pessoas a chorar muito, vê-se ali a chegarem os primeiros corpos de soldados para serem sepultados, e vê-se que há portanto, atrás disso a gente imagina aqueles que não foram sepultados, e toda a gente imagina isso tudo, e portanto acontece que isso começa a desgastar também. Eu só que chamo a atenção para um ponto, eu acho que Putin é cego frente a isso, e acha que realmente ele vai, com o tempo, vai conseguir chegar primeiro aos seus objetivos do que o Ocidente e os ucranianos. Eu penso que ele está enganado por uma razão, porque à medida que ele vai escaqueirando tudo na Ucrânia, os ucranianos vão ficando mais resilientes do que nunca e vão detestando mais tudo do que nunca e vão estando dispostos a fazer os sacrifícios todos mais do que nunca. E é isso que eu acho que estes homens da guerra que conduzem estas coisas não percebem, que não percebem, acho que escapa-lhes da cabeça, não está na caixa deles, pronto, que é uma caixa pequenina. José Faustino, ora, o conflito no terreno, parece, já a semana passada aqui frisámos isto e passado mais uma semana está-se basicamente no mesmo ponto em termos de ocupação de territórios. Está, e se nós ouvirmos com atenção os especialistas militares que têm falado ao longo do tempo da guerra, e se formos pensando, ficando e fazendo comparações históricas, verificamos que está a acontecer um dos cenários que era previsível que acontecesse, que é uma guerra muito mais prolongada do que se previa e permanentemente com um empate técnico. Porquê?
porque as tropas podem progredir muito rapidamente e mexer-se relativamente com facilidade em terreno, mas depois chegam às cidades grandes, umas cidades muito grandes, destroem aquilo tudo com ataques em profundidade, com mísseis, artilharia, etc. Mas depois sobram, se as casas não estiverem destruídas, vêm andar no mesmo. Destruídas ficam as ruínas. Vêm andar numa guerrilha urbana de homem a homem, taco a taco. Portanto, aquilo é uma situação, se nós verificarmos com atenção, é uma situação de... é verdade que até aqui tem havido um avanço lento das tropas russas, tipo meio metro por dia ou coisa, recua meio metro, depois avança 1 metro, depois recua 20 centímetros, e a frente anda ali mais ou menos quase sempre no mesmo sítio, embora no sul tenha aquela zona do Donbass, da parte sul, a caminho de Odessa, tendo de facto crescido um bocadinho. Mas agora, ultimamente, o que é que também se está a verificar? É que a Ucrânia também já está a avançar. Portanto, os ucranianos tinham uma posição defensiva, portanto, iam recuando com dificuldade, não deixavam, resistiam à entrada dos outros. Mas agora está a acontecer duas coisas. Está a acontecer uma, que é, também ganham posição, também avançam devagar, à semelhança do que acontece com os russos, e eles não o reconhecem, não reivindicam, digamos, essas operações, mas estão a fazer ações em profundidade dentro da própria Rússia, já até uma boa distância da fronteira. Isso já se está a verificar. Ora, tudo isto diz-nos o quê? Diz-nos que estamos perante uma situação muito provável de uma guerra continuada no tempo, que, como eu tenho aqui defendido, que só será possível antecipar a sua finalização ou acabar com ela mais depressa, ou chegar a um cessar-fogo, se as principais potências do mundo, com a Rússia, com os ucranianos, claro, mas incluindo a China, os Estados Unidos, todos, praticamente o Conselho de Segurança, não digo enquanto Conselho de Segurança, sempre tenho dito isto, que se fizesse uma cimeira para ver se chegava a um entendimento, a um tratado qualquer. Sendo que, e é bom que se perceba isto, há aqui um ponto muito complicado de entendimento. É que Putin dificilmente consegue demonstrar internamente que ganhou em qualquer sítio, porque a Crimeia fica, o Donbass fica, pronto, isso é certo. Mas mais centímetro, menos centímetro, no Donbass ele não lhe serve de vitória. E a Crimeia também não. E a Ucrânia, além disto, também não cede a nada. Aliás, a Ucrânia, estou eu convencido que cederá na Crimeia e no Donbass aceitará um referendo vigiado pela ONU. Estou convencido que é até aí que eles vão. Ou seja, é um limite muito difícil de ser atingido pela Rússia. E se não houver uma força superior a nível internacional que se ponha, entrando em consideração com as tropas no terreno, com as sanções económicas, com a situação económica mundial, com as reservas, com o petróleo, com o gás, com os cereais, etc., etc., que se junte isto tudo para ver como fazer e tudo mais, e que toda a gente perceba, incluindo a China, por exemplo, e a Índia, e a Alemanha, e essa gente toda, e os Estados Unidos, percebam que todos, não é só um ou outro, todos têm interesse em discutir isto, e a própria Rússia em arranjar uma saída para isto. Se não houver uma coisa destas, uma cimeira destas, que não é previsível, mas eu acho que é a única hipótese de encurtar uma guerra que é mais que evidente que se vai tornar prolongada. Portanto, isto está para continuar. Estamos na reta final do programa, mas temos dois assuntos que gostava que pudéssemos ainda abordar de forma, tem de ser obrigatoriamente mais sintética. A intenção do presidente francês, ou aliás, o desafio do presidente francês em criar uma comunidade política europeia. Diz Emmanuel Macron que a Europa deve ter várias formas de se construir ela própria e não apenas do formato de União Europeia, e disse mesmo que o Reino Unido poderá garantir todo o seu lugar nesta nova comunidade política europeia. São vários níveis de integração e cooperação. Silvério Cunha, estamos a voltar para trás ou a andar para a frente nesta relação entre Estados europeus? O chanceler alemão Olaf Scholz reagiu dizendo que era uma ideia muito interessante, o que em termos diplomáticos para mim também tem alguma ambiguidade,
porque pode ser a consagração da Europa a 2 velocidades ou 3 velocidades, mas de qualquer maneira com reflexos no plano financeiro. Agora, a questão que se coloca para mim não é essa, é que realmente a situação como está também não tem saída do ponto de vista institucional, não é? Uma adesão à União Europeia será sempre mais exigente e mais difícil. A questão da NATO é uma questão que para já não se pode pôr assim no imediato, na Ucrânia não se pode pôr, e portanto é uma situação que exige uma espécie de modelo alternativo, um modelo que venha a cobrir a Sérvia também, Montenegro, Kosovo, mas isso levanta problemas também territoriais complexos, como se sabe, o Kosovo por exemplo, é um problema que está por resolver ainda, e portanto é uma hipótese que eu acho que é uma conjectura interessante, na medida em que permite que países como a Noruega, que estão na NATO mas não na União Europeia, o Reino Unido, que está na NATO na União Europeia, a própria Ucrânia depois por arrastamento, possam vir a pertencer a uma comunidade, digamos, política que, digamos assim, se entrelace depois, quer com a NATO, quer com a própria União Europeia. Mas isso, até certo ponto, só ocorrerá bem se, na verdade, aqueles que entram, entrarem com um critério, de facto, de adesão. Aí tem que haver uma espécie de malha comum a todos, em termos de valores comuns, de sentimentos comuns, de objetivos comuns. Se não houver objetivos comuns e houver puramente posições estratégicas, evidentemente não leva a lado nenhum, é assim, não leva a lado nenhum. Portanto, eu acho que, terminando, já que o tempo é escasso, acho que é uma ideia interessante, mas que tem que ser desenhada com muito cuidado e recrutada com muito cuidado para se perceber melhor como é que vai ser. Agora, Macron tirou digamos, um coelho da cartola, mas é um coelho que para já tem que se materializar. Ele tirou um holograma, se assim se pode dizer, da cartola, mas não tirou ainda o coelho substantivo. José Faustino, será esta a perspectiva para ter uma Europa mais unida, mas com vários níveis de integração a várias velocidades, então? Eu também rapidamente digo o seguinte: temos aqui dito que nada ficará como antes. A partir do dia 21 de fevereiro, as coisas mudaram-se todas e está tudo diferente e vamos ter um mundo diferente, vamos ter 2 globalizações, vamos ter 2 mundos, vamos ter dois blocos, vamos ter tudo isso. E a proposta, de facto, o chanceler alemão tem razão, é uma proposta interessante. É uma proposta interessante porque temos aqui 2 grandes organizações que são garante de algum conforto para os Estados, que é a União Europeia, mas que, entre muitas coisas, sim senhor, tem muitas funções, mas é fundamentalmente um acordo económico, de questões económicas. Depois temos a NATO, que extravasa a Europa, naturalmente, mas é no âmbito do Atlântico, mas é, sobretudo, uma organização de defesa. Ora bem, nada nos diz que não possa haver outro tipo de organização política, essencialmente política. Eu até gostaria mais do nome, por exemplo, Comunidade Política Liberal, internacional, ou coisa qualquer, porque acho que ela não devia ser limitada só à Europa. Ela devia poder permitir a entrada do Japão, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, toda essa gente que quisesse entrar. Ou seja, de todos aqueles que se sentem ameaçados pela Rússia, ou pela ideia, ou pela possibilidade daquilo que é a Rússia, no seu desvario completo e total de nuclear e tudo isso. Não é, para mim, não é muito previsível que isso possa vir a acontecer. Acho que o Putin está a fazer bluff, já disse várias vezes, mas é possível que aconteça. Ou ser possível é pouco previsível, mas é possível. E, portanto, neste mundo que estamos a viver, faz todo o sentido juntar pessoas que estão divididas à partida ou que dificilmente se unirão. Um exemplo prático para acabar. Temos a Finlândia e a Suécia que querem aderir à NATO. A Turquia opõe-se. A Ucrânia quer entrar para a União Europeia, mas para entrar para a União Europeia tem que obedecer a determinados parâmetros económicos e políticos, o que não consegue cumprir, visto até estar em guerra. E por aí adiante, o Reino Unido saiu da União Europeia, mas está na NATO. Ora bem, é difícil juntar esta gente toda, só numa estrutura nova, feita com outros estatutos, digamos assim, em que se calhar não pode haver, entradas não podem ser por unanimidade, tem que ser por maioria ou de qualquer outra maneira, não é? E que possa agregar a Inglaterra, a Turquia, eventualmente, a Suécia, a Hungria, sei lá, países de um lado e do outro possam entrar.
mas que tenham alguma coisa de positivo em prol da democracia liberal. É esse o ponto. E que se consigam defender, Sim. do totalitarismo, não é? E da opressão. Desta proposta de Emmanuel Macron, vamos para o nosso país, para Portugal, onde um acórdão do Tribunal Constitucional determina ilegal a lei dos metadados. A Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, já pediu a reapreciação desta decisão e refere que a decisão é nula por entender haver contradição entre a fundamentação e o juízo de inconstitucionalidade. Bem, grosso modo, a lei dos metadados é inconstitucional e agora todos os processos desde 2008 que possam ter levado a condenações a partir das provas constituídas pela recolha de dados digitais, podem cair por terra. É assim, Silvério Cunha, muito Bem, rapidamente. rapidamente eu diria assim, eu não li o documento nem do Tribunal Constitucional, nem da Procuradoria-Geral da República, portanto só posso falar em tese. Eu diria assim, há uma questão que eu acho que é interessante, porque era expectável, e a mim admira-me, é que se tenha andado com uma certa ligeireza. O nosso Tribunal Constitucional, como tem feito fica-pé em vários pontos que são habituais, e o próprio Presidente da República, como ilustre constitucionalista que é, já os detectou e já disse isso. O nosso Tribunal Constitucional é extremamente aí liberal, ou seja, garantista. E, portanto, obriga a uma coisa que é esta, é que não se pode facilitar ou simplificar ou tornar uma espécie de prática normal aquilo que fere princípios. Ou seja, as autoridades devem ter muitas capacidades e meios para investigar rapidamente e em força e tudo bem. Agora, há uma coisa que também não pode acontecer, é ficar-se pendente, anos a fio, de elementos que as autoridades depois das investigações podem recorrer a todo momento, passados não sei quantos anos, no fundo exibindo também a sua incompetência. Portanto, eu penso com toda a franqueza que há aqui, digamos, um ponto fundamental, o garantismo do Tribunal Constitucional está correto em tese. Agora, isto tem efeitos práticos maus? Pois tem, mas a incompetência tem sido incompetência dos serviços encarregados de tratar do assunto. Ou seja, se me vierem dizer que há neste momento processos que dependem ainda, sei lá, de escutas de 2008, eu sinceramente só não dou um pulo aqui na minha cadeira porque ainda me magoava, porque acho tudo isto uma coisa um bocado inconcebível, digamos assim. Portanto, eu acho que as autoridades, eu defendo sempre Mas os metadados não são as escutas. Eu sei, mas quer dizer, dados que existem que estão e que não podem ser utilizados X anos depois, como se fosse uma espécie de digamos assim, de ficha de cada cidadão. É o registro que existiu a chamada, a hora a que houve. Sim. Ora, e entre quem, as horas. Mas essas coisas têm que ter limites no tempo. Mas tem que ter limites no tempo. Mas tem que ter limites no tempo, acho eu. Claro que tem. Portanto, ora bom, e acontece que nós estamos a habituar-nos a entrar numa espécie de declive em que parece que qualquer dia estamos a discutir coisas passadas há 50 anos e que ainda servem há 50 anos para se dizer qualquer coisa hoje em termos de investigação. Não pode ser. E até porque hoje em dia também estamos a assistir no plano digamos assim, da colonização e da obtenção de dados e metadados, a tecnologias muito complexas e perigosas, e não convém abrir a porta à possibilidade de efetivamente se usarem depois, digamos, outro tipo de tecnologias, se ficharem as pessoas de uma forma ou de outra, para aqui e para acolá. Não pode ser assim. E, portanto, eu julgo que sou francamente adepto no plano dos princípios, como digo, não discuto agora aqui os pormenores técnicos do acórdão que não li, nem do que diz a Sra. Procuradora-Geral, que também não li, mas acho que o princípio garantista está correto. E o Presidente da República, quando disse que o Tribunal Constitucional nisto tem sido muito firme, tem toda a razão. E acho que o Tribunal Constitucional deve continuar a ser muito firme, porque se entramos em flexibilidades, é assim, se entramos em flexibilidades, há uma coisa que nós perdemos, é a espinha dorsal. José Faustino, analise esta decisão do Tribunal Constitucional e esta lei. Praticamente de acordo com quase tudo aquilo que o professor Silvério Cunha disse. Porque isto não é o Big Brother lá de 1974, isto não é o da Joana. Portanto, parece-me razoável que os metadados sejam registados durante um ano. Os metadados, no fundo, vamos imaginar, o operador telefónico é a listagem das chamadas telefónicas. Portanto, o professor Silvério Cunha falou ao Faustino no dia 4 de fevereiro de não sei o que ou não. Vamos lá ver, lá está. Ora, é razoável que isto esteja guardado um ano. Mais do que isso, não. Agora, se há julgamentos, se há coisas transitadas em julgado, não faço ideia nenhuma, não, isso ultrapassa-me completamente, não sou especialista, não sei dizer. Mas se prejudica alguma questão de justiça, agora por este acórdão do Tribunal Constitucional,
Depois que se verifique, veja o que é que se pode fazer e o que é que se pode emendar, com justiça, naturalmente. Agora, como o professor disse, eu sublinho, quer dizer, os metadados, ou seja, os dados forem pessoais, não podem ficar eternamente à disposição, seja de quem for. Isso não pode ser. Portanto, um ano para os metadados é mais do que razoável. E para certos registros, 30 dias, 2, 3 meses, o menos possível. Agora, outra coisa bem diferente é haver uma investigação atempadamente e guardar esses dados, essas coisas todas, com provas concretas que não foram inventadas, bem entendido. Agora, estarem lá sempre disponíveis, não. Dir-me, isso facilita o crime, facilitará. Mas eu estou como o outro, prefiro um criminoso à solta do que um inocente preso. Tenho este princípio e dele não abdico. É assim que chegamos ao final deste programa, da revista da semana. O encontro está marcado com José Faustino e Silvério Cunha de hoje, uma semana, e consigo também aqui na DNFM, sempre às 18 horas, às 14 de sábado, e quando quiser ouvir e ver em www.dnfm.com. O encontro está marcado então e agendado para de hoje a 8 dias. Até lá, tenha a continuação de uma boa semana. Boa tarde, Silvério Cunha. Boa tarde, José Faustino. Boa tarde. Boa tarde.